Hoje nós vamos relembrar a localização de um número real na reta numerada. Está aqui a reta real. Ela foi espaçada o seguinte, ó, o zero bem no centro, aí para cá tem o 1, 2, 3, 4, até o 5. Para a esquerda tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para aprendermos a comparar dois números racionais. Por exemplo, todos os números que estão nessa reta numerada, à esquerda do zero, eles são menores do que zero. Qualquer um desses números aqui, ó, que aparecerem nessa reta à esquerda do zero é menor do que zero. Os números maiores que zero estão à sua direita. Outra, sempre o número da direita é maior do que o número que está à sua esquerda. Aqui, ó, eu tenho bem aqui o menos 3, esse menos 3 aqui, ó, esse número menos 2, ele é maior do que o menos 4. Da mesma forma, o menos 3 é maior que o menos 4 e é menor que o menos 2. Por quê? Porque o menos 3 está à sua esquerda. Nós vamos localizar esses números aqui, ó. Este aqui, que representa uma fração, esse número, este aqui, raiz de 5, raiz de 2, esse número aqui, que é periódico, e ver onde ele fica localizado na reta numerada. Aqui está fácil, porque está localizado. Agora eu vou explicar para você por que eles estão realmente nessas posições. Vamos lá. Menos 4,777 reticência. Ele é um número maior do que menos 5, porém menor do que menos 4. É bom lembrar que quando os números são negativos, quando eles são localizados à esquerda do zero, quanto maior o seu valor absoluto, menor é o seu valor real. Então, esse número ele fica entre o menos 5 e o menos 4. Por quê? Porque ele é maior do que o menos 5 e menor do que o menos 4. Veja que ele se aproxima um pouco mais do menos 5 porque a diferença dele para o menos 5 é menor do que a diferença de 4 para ele. Por isso ele está um pouco mais próximo do menos 5. Menos 5/2. Esse número aqui é uma fração. Nós podemos dividir o numerador pelo denominador. Menos 5/2, 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Portanto, como é negativo, ó, menos 2,5. Menos 2,5, ele fica localizado justamente na metade aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 2. Esse número aqui, ele é maior que menos 3, porém menor que menos 2. Então, ele fica entre o menos 3 e o menos 2 na reta real. Outro número, menos 1,666 e assim, e reticência. É um número periódico. Esse número aqui, ó, ele é menor que menos 1, por isso ele está à sua esquerda, e maior que menos 2. Então, se eu perguntasse para vocês onde fica localizado, entre quais números fica localizado, esse número aqui, ó, menos 1,666, o correto seria responder entre o menos 2 e o menos 1. É um número maior que menos 2 e menor que menos 1. Menos 0,4, maior que menos 1 e menor que 0. Então, fica entre o menos 1 e o 0.
Raiz de 2. A raiz de 2, ela é aproximada, ou melhor, semelhante a esse valor aqui, ó. 1,414. Ele continua, tem infinitas casas decimais, pois é um número irracional. Mas a parte inteira é 1. Então, ele é maior do que 1 e menor do que 2. Por isso está aqui, ó, entre o 1 e o 2. Veja que 1,4 é quase 1,5. Por isso ele está quase na metade. Quase na metade entre o 1 e o 2. Raiz de 5. A raiz de 5 é semelhante a 2,236. Tem infinitas casas decimais também, pois a raiz de 5 é um número irracional. Ele fica localizado aqui, ó, a parte inteira é 2, então ele é maior que 2 e menor que 3. Veja que é 2,2, um pouco menos do que 2,3. Por isso, ó, ele está um pouco mais próximo do 2, mas ele fica na reta real entre os números 2 e 3. Número π, bem que é um número π, ó, tá ruim para vocês verem, mas é um número π. O número π ele tem um valor aproximado, que é 3,14. Talvez o número irracional mais importante. É um número que é maior que 3 e menor que 4. Maior que 3 e menor que 4. 1,14. Veja que é um pouco menor do que 1,2. Certo? Ele é semelhante a 1,14, porém tem infinitas casas decimais por ser um número irracional. Esse número aqui, ó, ele é surgido se vocês medirem o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro. Esse resultado dessa divisão é o número π. E ele fica aqui localizado, ó. É o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Vamos localizar o 4,77, uma dízima. É 4,7 maior que 4 e menor que 5. No caso da comparação, quando a gente vai comparar números positivos, não tem dúvida, né? O problema maior são os números que ficam à esquerda do zero, os números negativos, porque a gente tem que lembrar que quanto maior o valor absoluto, menor é o seu valor real. Exercícios resolvidos. Eu trouxe 3 exercícios para nós resolvermos. Olha aqui, ó. Ou melhor, que já foi resolvido. Pode um número ser irracional e racional ao mesmo tempo? Pode? Não. Ou os números são racionais ou irracionais. Se você citar um número aí, eu não sei que número é, mas ele tem que ser racional ou irracional. Não pode um número ser racional e irracional ao mesmo tempo. Então a resposta é essa aqui, ó. Não. Um número real é racional ou irracional. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Segunda questão. Qual é o maior? 3 raiz de 2 ou é o π? O π aqui, ó. Lembrando, o π é a divisão entre o comprimento da circunferência, do comprimento da circunferência pelo diâmetro. 3 raiz de 2 é 3 vezes, porque a raiz de 2 é esse valor aqui, né? Ó, a gente multiplicando esse número aqui, vai dar esse, ó, 4,242. É um número irracional, por causa da raiz de 2, que é um número decimal infinito e não periódico. Então, é 4,242. Π é igual a 3,14 aproximadamente. Está aqui mais um aqui na frente, ó. Logo, ó, vamos fazer essa comparação. Os dois são positivos. Que bom. Parte inteira. 4 maior que 3. Portanto, logo, o 3 raiz de 2, porque é igual a esse número aqui, é maior, certo? Então, o 3 raiz de 2 é maior do que o π.
Terceira questão. Vamos comparar os números. Letra A. 3,72 e 3,721. Olha, vamos ver. A parte inteira é igual. O segundo critério para ser analisado é o primeiro número depois da vírgula. Então, o 7 e 7 igual. Então, a gente vai andando. 2 e 2. Agora aqui acabou. E aqui tem o 1. Possivelmente, esse número aqui ele pode ser colocado um 0 sem nenhum prejuízo, certo? Então, o 1 maior do que 0. Portanto, ó, 3,772 é menor do que 3,721. Agora vamos comparar raiz de 10 e 3,5. Raiz de 10 é igual a 3,16, aproximadamente. Esse número aqui, ó, ele tem infinitas casas decimais, então, mas ele é aproximadamente 3,16. E nós vamos comparar com o 3,5. Parte inteira, o primeiro número é igual. O primeiro número depois da vírgula, veja que o 5 é maior do que o 1. Portanto, esse 3,5 é o maior. Logo, raiz de 10 é menor, que é o símbolo de menor, que 3,5. O contrário seria maior. Eu poderia colocar esse número aqui primeiro, ó, e esse aqui viraria o contrário. Até a próxima aula e aguardem a atividade.